Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões teológicas mais antigas e, vamos combinar, mais fascinantes que existem, o livre-arbítrio. Usando como guia o texto Livre-arbítrio, responsabilidade humana e graça divina, vamos tentar desvendar um pouco desse mistério. E a análise já começa com a pergunta que vale 1 milhão, né? Ela nos joga bem no meio de uma tensão. De um lado, um plano divino soberano. Do outro, o peso da nossa responsabilidade. Será que essas duas ideias conseguem de fato andar juntas? Ok, vamos lá. Para começar, é preciso entender a origem do livre-arbítrio. O material de base o apresenta como algo fundamental, sabe, um aspecto essencial da dignidade humana. E aqui está o coração da questão, a tensão que o texto já estabelece de cara. De um lado, a soberania divina, a ideia de que Deus tem um plano eterno. Do outro, a responsabilidade humana, a noção de que fomos criados com a dignidade de poder escolher. A grande sacada aqui não é pensar ou isso ou aquilo, mas sim isso e aquilo. Agora, olha que interessante a definição que aparece aqui. O livre-arbítrio não é uma independência absoluta, do tipo, faço o que eu quero e pronto. Não. É apresentado como uma habilidade, um dom de Deus, para a gente poder responder a um chamado divino. E de onde vem essa capacidade toda? Bom, segundo Gênesis 1, a fonte dessa habilidade de escolher está exatamente no fato de a humanidade ter sido criada à imagem e semelhança de Deus. O termo original em hebraico, Tselem, nos dá uma pista importante. Essa imagem não é algo físico. Na verdade, aponta para uma capacidade de se relacionar, uma capacidade moral, que é a base da nossa razão, da nossa consciência e, claro, da nossa vontade. Certo, agora vamos avançar um pouco e ver como esse conceito todo se desenrola na prática, lá na narrativa da primeira escolha, no Jardim do Éden. A história começa assim, com uma instrução bem clara que estabelece, antes de mais nada, liberdade. A permissão é a regra, a liberdade é a condição inicial de tudo. Só que essa liberdade veio junto com uma única proibição. É essa única restrição que cria o cenário para uma escolha de verdade, uma escolha com consequências reais. Sem um não, o sim não teria tanto peso. E a gente sabe o que aconteceu. O exercício dessa escolha contra o que foi orientado por Deus trouxe consequências bem profundas. Como Romanos 5,12 descreve, foi a porta de entrada para o pecado e para a morte no mundo. Essa analogia é ótima para ilustrar a ideia. O material de origem usa essa comparação simples para mostrar que o livre-arbítrio não é um caos. Ele opera dentro de certos limites estabelecidos pela soberania e pelo cuidado de Deus. Aquela primeira escolha, como vimos, teve um impacto que dura até hoje. Ela acabou alterando a própria natureza da liberdade humana. A consequência, que a gente conhece como a queda, foi o seguinte: o pecado não destruiu nossa capacidade de escolher, mas ele a inclinou para o mal. A liberdade continua existindo, mas agora com uma nova tendência, uma predisposição. Isso criou um estado diferente, onde a vontade humana, mesmo ainda ativa, ficou meio que presa pela influência do pecado. Uma liberdade que, agora, se tornou limitada. Então fica a pergunta, como uma vontade que está inclinada para o mal pode escolher o bem? É aqui que o texto introduz um conceito-chave, a graça preveniente. Pensa nela como uma graça que vem antes, que prepara o terreno. É uma ação de Deus que nos capacita a responder positivamente. Isso nos leva a um ponto crucial. Como a salvação se torna possível? Através de um convite divino que, vejam só, espera por uma resposta humana. O convite para a salvação é apresentado como algo universal. Ele é oferecido para qualquer um que quiser aceitar. A escolha é colocada de forma bem explícita nas mãos de quem ouve. E para responder a esse convite é preciso crer. Mas o verbo original em grego, pisteuo, não é só uma aceitação passiva, do tipo, ok, concordo. Não. Ele implica uma confiança ativa, uma decisão, um ato de se entregar. E esse gráfico, gente, ele ilustra o que talvez seja o paradoxo mais poderoso de todos. A salvação é apresentada como 100% ato da graça divina e, ao mesmo tempo, 100% ato de resposta humana.
Parece contraditório, né? Mas essa tensão que é crucial, porque ela protege duas verdades essenciais: que Deus é soberano em tudo e que, ainda assim, a nossa escolha é real e absolutamente decisiva. Certo. Mas e aí? Depois que a escolha pela salvação é feita, a história acaba? O que tudo isso significa para o nosso dia a dia? Parece que não. O livre-arbítrio continua sendo uma peça central na caminhada diária de quem crê. É descrito como uma escolha constante entre os impulsos do espírito e os da carne. O que o material sugere é que a graça não elimina essa luta, mas ela nos capacita a fazer escolhas diárias que nos alinham com Deus. Cada novo dia é uma nova oportunidade de escolher. Então, se a gente for resumir, o ponto crucial é este: o livre-arbítrio é uma jornada. Começa como um presente, um dom de dignidade, passa pela limitação imposta pelo pecado, é restaurado pela graça e culmina numa vida de escolhas diárias fortalecidas por Deus. No final das contas, toda essa complexa jornada teológica se resume a esse apelo, um apelo direto e poderoso. A soberania de Deus não anula a escolha. Pelo contrário, ela a torna possível e cheia de significado. A graça capacita, o convite é feito, mas a decisão, essa é deixada em nossas mãos. A escolha é proposta.